Muito bem, boa noite. Eu sou o professor Warley. Vou apresentar para vocês hoje aqui uma parte da aula de ecologia, né? Um assunto que volta e meia geram dúvidas, que é o ciclo do nitrogênio, né? Então vamos lá, tirar todas elas, definitivamente aprender ciclo do nitrogênio e marcar mais esse ponto, né? Em direção aí a essa vaga tão desejada. Bom, o ciclo do nitrogênio aparentemente é um ciclo complexo, né? Mas ele é um ciclo até tranquilo de ser trabalhado, né? A única coisa que pega mais aqui no ciclo do nitrogênio são esses nomes, né? São muitos nomes das bactérias, dos seres que precisam participar do ciclo. A primeira coisa a entender é por que eu preciso de um ciclo do nitrogênio, né? Qual é o objetivo desse ciclo? Por que é necessário ter esse ciclo? Porque nós precisamos de nitrogênio para produzir proteína. Proteína é a base da constituição de todos os seres vivos, dos mais simples aos mais complexos. A nossa constituição é predominantemente proteica. Então todos nós precisamos de proteína. Se nós pensarmos nos seres humanos, por exemplo, nós temos a proteína da membrana, do citoesqueleto, alguns hormônios, anticorpos, os músculos, né? E por aí vão várias outras proteínas. Então nós precisamos de ter nitrogênio, porque utilizamos o nitrogênio no grupo amina dos aminoácidos e, por consequência, juntamos aminoácidos em proteína. Então, indiretamente, esse nitrogênio está presente lá nas proteínas através do grupo amina dos aminoácidos. Só que nós não temos capacidade de absorver esse nitrogênio diretamente do meio, porque esse nitrogênio está na atmosfera como nitrogênio atmosférico, né? Então, ele está lá como nitrogênio gasoso. E esse nitrogênio gasoso ele não pode ser absorvido diretamente por nós. Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos o nitrogênio atmosférico e esse nitrogênio atmosférico ele precisa ser absorvido. Uma vez que o nitrogênio atmosférico não pode ser absorvido por nós, alguém tem que fazer esse papel. Só que mesmo que as bactérias façam a fixação desse nitrogênio, nós não vamos conseguir pegá-lo diretamente do solo. Então, as bactérias fixam esse nitrogênio no solo, as plantas pegam do solo, transformam em aminoácidos, formam as proteínas, nós comemos as proteínas das plantas e é assim que o nitrogênio chega até nós, através da nossa dieta, através da nossa alimentação. Então, para que nós tenhamos proteínas e, consequentemente, tenhamos o nitrogênio, é preciso a participação das bactérias e dos vegetais no ciclo do nitrogênio. Bom, primeiro que a gente consegue observar aí é o processo de fixação, né? Essa fixação é necessária sempre que o elemento do ciclo for gasoso. A mesma coisa vai acontecer lá no ciclo do carbono, que a gente fala ciclo do carbono, mas ele começa com o carbono na forma de dióxido de carbono, que também é um gás. Então aqui, como o nitrogênio está na forma de N2, né, que é gasoso, é preciso primeiro que esse nitrogênio seja fixado. O que significa isso? Ele vai ser absorvido diretamente da natureza, como N2, e transformado num composto que possa ser fixado no solo. Porque por mais que eu forneça nitrogênio gasoso ao solo, ele vai evaporar, ele vai subir, ele vai para a atmosfera. Então não adianta eu ficar fornecendo gás para o solo. É preciso que esse nitrogênio então seja absorvido, convertido através de reações químicas da própria bactéria em um outro composto que possa permanecer no solo. Quem é que faz esse processo de fixação? Bactérias fixadoras. Só que aí tem duas formas de fazer a fixação. Tem a fixação que vai ocorrer através das bactérias do gênero Rhizóbio, que são aquelas ligadas às raízes das leguminosas, e nós temos as bactérias chamadas de Azotobacter, que são aquelas que estão livres no solo. Então, bactérias que estão associadas às raízes das leguminosas, formando nódulos, né? Aproveitando aí numa associação mutualística com as raízes das leguminosas, são chamadas de Rhizóbio. Esse é um tipo de fixação. A outra fixação são bactérias livres no solo, chamadas de Azotobacter, que vão pegar esse nitrogênio e converter em amônia. Só que a amônia é uma substância muito tóxica para a planta poder absorver ou para ficar acumulada no solo. É preciso converter essa amônia em um composto menos tóxico, melhor de ser absorvido ou que possa permanecer no solo. Aí entra um outro grupo de bactérias fazendo um processo chamado de nitrosação, que é a conversão da amônia em nitrito. Essas bactérias são chamadas de nitrossomonas. As nitrossomonas fazem a nitrosação,
que é a conversão da amônia em nitrito. Mas o nitrito ainda não é a forma ideal das plantas absorverem, nem de ser acumulado no solo. Então vem um outro grupo de bactérias chamadas de Nitrobacter. As Nitrobacter fazem a nitração ou nitratação, que é a conversão do nitrito em nitrato. E aí sim, o nitrato é a forma ideal de absorção, a gente chama de assimilação, né, dos vegetais para o nitrogênio. Então, quando esse nitrogênio é, enfim, convertido em nitrato num processo de nitração, as raízes das plantas absorvem esse nitrogênio na forma de nitrato e dentro das plantas, através do metabolismo delas, da síntese proteica delas, eles vão conseguir converter utilizar esse nitrogênio do nitrato na produção de aminoácidos e, por consequência, de proteínas. As vegetais, então, aproveitam o nitrogênio absorvido como nitrato, mas nós não conseguimos, como eu disse antes, absorver esse nitrogênio na forma de nitrato. Então, o que a gente faz? Através da nossa alimentação, através da cadeia alimentar, a gente ingere o nitrogênio na forma de aminoácido e proteína. Ou comendo diretamente a planta, ou ingerindo animais que ingeriram a planta. Então, naquela lógica da cadeia alimentar, o nitrogênio vai sendo repassado na forma de aminoácidos e na forma de proteínas. Bom, acontece que esse nitrogênio, a gente está falando de um ciclo. E se é um ciclo, ele foi fixado, ele tem que ser devolvido para a atmosfera também na forma de N2. Aí entra um outro grupo de bactérias chamadas de pseudomonas, ou bactérias desnitrificantes. Elas vão quebrar parte desse nitrato e devolver como nitrogênio atmosférico o nitrogênio gasoso para a atmosfera. Tá? Nesse caso, o que vai acontecer? Parte do nitrogênio vai ser assimilado pelas plantas, parte do nitrogênio vai ser decomposto como nitrogênio atmosférico para poder completar o ciclo. Dentro dessa lógica de que parte do nitrogênio é devolvido como nitrogênio atmosférico, ele vai ser novamente fixado e aí o ciclo se completa. Só que a gente tem um complemento para aumentar a nitrificação do solo, para aumentar a quantidade de nitrogênio do solo. E aí tem dois processos. A decomposição da matéria orgânica, então todos esses seres que estão aí representados no ciclo, eles vão ser decompostos e nesse processo de decomposição eles vão devolver nitrogênio para o solo e através do processo de excreção. Então, nas excretas nitrogenadas que todos nós animais eliminamos, pode ser ácido úrico, ureia, amônia, né? Então, os animais eles excretam através das fezes e da urina esses compostos nitrogenados e que também contribuem para a devolução, né, para aumentar a quantidade de nitrogênio no solo. Ok? Então, resumindo o ciclo, ele vai começar com o nitrogênio atmosférico, vai ser fixado por dois grupos diferentes de bactérias. As rizóbio, que estão associadas às raízes das leguminosas, formando os nódulos, que é uma associação mutualística, ou através do grupo chamado de Azotobacter, que são as bactérias livres no solo, que vão converter esse nitrogênio em amônia. Depois, as bactérias chamadas nitrosomonas convertem a amônia em nitrito, as nitrobacter convertem o nitrito em nitrato. Parte do nitrato vai ser decomposto pelas pseudomonas, que são desnitrificantes, volta para a natureza na forma de nitrogênio gasoso. A outra parte desse nitrato é absorvido pelas raízes das plantas, ou assimilado, é o termo mais usado. Essas plantas utilizam esse nitrato para produzir aminoácidos e proteínas. Através das cadeias alimentares, nós ingerimos essa proteína e assim o nitrogênio chega até nós, podendo devolver esse nitrogênio para o solo através das excretas nitrogenadas, fezes ou urina, ou através do processo de decomposição. Aqui a gente tem um resumo dessa estrutura, né? de bactérias, tá? Os nomes das bactérias, e essas bactérias têm que saber esses nomes. Infelizmente não tem como a gente fugir muito disso, né? Então nós temos aí as bactérias fixadoras, aqui está o rizóbio, ficou faltando o Azotobacter. As duas fazem a conversão. Depois a gente tem o processo de nitrosação pelas nitrosomonas, que é a conversão da amônia em nitrito. Depois a nitração, que é a conversão do nitrito em nitrato. O conjunto de nitrosação com nitração chama-se nitrificação. E por fim,
a desnitrificação através das bactérias chamadas de pseudomonas, né? Aí a gente consegue agora fazer um treinamento dessas questões, né? Para a gente poder ver como é que está esse conhecimento aí. É hora da gente exercitar, né, um pouco mais tudo isso que nós falamos aqui. Bom, vamos resolver juntos aqui. É uma questão da própria Unimontes, né? Por ser um componente das proteínas e ácidos nucleicos, o nitrogênio é extremamente importante, aí comeu um pedacinho ali, para os seres vivos. Cerca de 79% do volume de ar atmosférico é composto de gás nitrogênio. Tal condição faz da atmosfera o maior reservatório de nitrogênio do planeta. Apesar dele ser essa fonte toda de nitrogênio, nós não conseguimos assimilar. A gente inspira, ele vai para o nosso pulmão, mas nós não temos proteínas, nós não temos estrutura no nosso sangue para pegar dos pulmões e fazer o transporte. Considerando essa informação, outros conhecimentos sobre o assunto abordado e a análise da figura, é correto afirmar que essa figura tem um ciclo muito parecido com esse que a gente acabou de ver aí, né? O que é correto sobre isso? A oxidação da amônia para produzir nitrito é realizada pelos rizóbios, né? A conversão da amônia em nitrito é o processo chamado de nitrosação. É realizado pelas bactérias do gênero Nitrosomonas, não pelos rizóbios. Os rizóbios estão lá nas raízes das leguminosas. A soja consegue viver em solos pobres em compostos de nitrogenados graças à sua associação com os rizóbios. A soja é uma planta leguminosa. Isso significa que nas raízes das leguminosas, como a soja, existem nódulos onde ficam essas bactérias rizóbio, fazendo o processo de fixação diretamente lá. Então, se o solo é pobre em compostos nitrogenados, a presença dessas bactérias nas raízes resolve esse problema. Então, a princípio, a letra B seria a resposta. O acúmulo de nitrito no solo é essencial para o desenvolvimento das plantas. Se o acúmulo de nitrito fosse essencial, não precisaria completar o processo. Não precisaria do processo de nitração, né? A nitrificação não se completaria, ela pararia na nitrilosação, as plantas absorveriam o próprio nitrito e estava tudo resolvido. Então não faz sentido. O cultivo de leguminosas consorciado com não leguminosas diminui a fixação do nitrogênio no solo. Pelo contrário, né? Aumenta a quantidade de nitrogênio, porque se eu pego não leguminosas, ok, mas quando eu acrescento as leguminosas, consequentemente eu estou aumentando o processo de fixação do nitrogênio. E isso é bom porque torna o solo mais rico em nitrogênio, que é extremamente importante e necessário para o processo de nutrição da planta e de produção de suas proteínas, né? E assim por diante. Então, dessa maneira, né, o gabarito aí da questão seria a letra B, né? Indiscutivelmente seria a letra B. Nós temos aí mais uma questão, né? Essa é uma questão mais técnica um pouquinho, né? Mas vamos lá, essa não é uma questão da Unimontes, se eu não estiver enganado, essa é uma questão do Enem. A rotação de culturas, juntamente com a cobertura, permanece o mínimo de... A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo de revolvimento dos princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica do nitrogênio. É realizado por bactérias. Nesse processo biológico ocorre a transformação de... Bom, ele está falando especificamente da fixação do nitrogênio. No processo de fixação do nitrogênio, o que ocorre é a conversão do nitrogênio atmosférico em amônia, né? A amônia em nitrogênio, o nitrato em nitrogênio atmosférico, que é a letra B, é a desnitrificação. A C não tem esse processo de conversão de nitrato em amônia. A D, o nitrito em nitrato, é a nitração. E também a E, que é a conversão da amônia em nitrito, é um processo chamado de nitrosação, né? Então, esse é o ciclo do nitrogênio, né? Não é muito difícil, a não ser por essa questão de muitos nomes, né? O que acaba tornando o ciclo um pouco mais complexo. Mas espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham compreendido bem aí essa matéria. E fica aí novas informações, se quiserem
mais informações, mais aprofundamento, novos conteúdos, temos o curso de Biologia Online todas as terças e quintas das 18h30 às 20h30 e eu espero vocês lá. Foi um prazer estarmos juntos e até a próxima. Bora buscar junto essa vaga?